Doutor Marcelo, uma curiosidade, a gente até preocupante, né? A diabetes, todas as pessoas estão suscetíveis a ter? Sim, o diabetes é uma doença que ela tem diferentes facetas. Uhum. A gente poderia até classificar assim como doenças diferentes. Existe um diabetes que é aquele de aparecimento súbito, pode aparecer em famílias que não têm nem traços do diabetes, nenhum histórico, que seria um diabetes que a gente chama de insulino dependente, é muito mais comum em jovens, e ele pode aparecer, por exemplo, depois do curso de uma doença viral. Alguns vírus podem lesar, como o vírus da cachumba, o pâncreas da pessoa e ela para de produzir a insulina. E aí não tem jeito, ele é diabético pela acepção e vai ter que fazer a reposição do hormônio, né, da insulina, definitivamente. Existem outras formas de diabetes que são os mais comuns, onde existe um traço genético familiar. Existe, né, aquela fato de que o avô era diabético, a avó era diabético, o pai é diabético, e tem um irmão que é diabético, e esse diabético aparece mais na fase da quarta, quinta década de vida, e é o diabetes que a gente chama de senil, ou até o diabetes do obeso, porque a pessoa tem essa característica também. Tanto um quanto o outro merece o tratamento mais estrito possível, e mais do que isso, merece cuidados especiais. Se você tem histórico na sua família, como eu tenho, posso citar meu caso, né? Meu pai era diabético, minha mãe era diabética, tinha um avô diabético, uma avó diabética, de pai e mãe, quase certamente eu vou terminar meus dias diabético. E por isso mesmo a gente tem que começar a fazer a prevenção. Eu já faço prevenção desde os 40 anos de idade. E luto. Até hoje na minha vida tive uma vez uma glicose de 127, passou dos limites. Sou obeso, luto contra a obesidade, então eu tenho que tomar um cuidado, porque o diabetes é destrutivo, né? Os órgãos-alvos são os órgãos vitais, coração, rim, sistema nervoso central, vasos periféricos, o olho. Uma das causas mais importantes de cegueira é o diabetes. Como que é essa prevenção? Como que a pessoa pode prevenir da diabetes? Em primeiro lugar, com bons hábitos de vida, né? Assim como a gente sempre brinca, né? A gente deve reduzir, pode reduzir, vou aproveitar aqui para fazer aquele chamamento, né? Você pode reduzir 50% do sal da sua casa sem você ter nenhum problema. E seu filho pequeno vai se desacostumar com o sal. Se um dia vier a ter hipertensão, ele terá menos chance de ser hipertenso e menos chance de ter problemas na hora de mudar a dieta. Então, o sal para hipertensão é uma conduta. A gente deve controlar a ingesta de carboidratos, especialmente os doces, os açúcares, e, obviamente, um alto índice de suspeição. Né? Você deve se controlar. E faz parte da rotina a gente auferir a glicose da pessoa, principalmente após a quarta década de vida. Se tem histórico familiar, muito mais. Se você está emagrecendo inexplicavelmente, se você está com uma fome exagerada e não ganha peso, se você está tomando muita água em excesso, uma sede descomensurada, urinando demais sem explicação, mudando seus hábitos de urina, você tem que buscar serviço médico. Você tem que ir lá e fazer o controle, porque senão você pode ter problemas de saúde sérios. Nós estamos com o Dr. Marcelo Sandrin. O que é pior, diabetes ou pneumonia? Hoje, lembrando aí que não vamos ter aí o resumo da semana, né? Hoje temos aí um programa especial, podemos dizer assim, porque estamos acompanhando esses momentos difíceis pelas quais Mato Grosso passa. A perda de um grande líder político, Dante de Oliveira. E nós conversamos também lá com várias pessoas e nós sabemos, por exemplo, que o corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa ao longo do dia. O enterro já está marcado para ocorrer às 17 horas no cemitério da Piedade, em Cuiabá. Autoridades mato-grossenses e do país inteiro devem comparecer para dar o último adeus ao ex-governador. Agora, de acordo com o boletim médico divulgado às 22h30, Dante morreu por disfunção de múltiplos órgãos e sistema com choque refratário decorrente da sepse por pneumonia e com agravamento de miocardite, insuficiência renal e diabetes descompensado. O que é isso, doutor? Na realidade, são as consequências de um completo desarticular
do funcionamento normal de um organismo, né? Através da resposta que o organismo da pessoa tem à infecção, às vezes, ela não sendo controlada, essa própria resposta torna-se inadequada e os produtos dessa resposta começam a afetar negativamente outros órgãos. Saindo dessa parte, para traçar um exemplo, às vezes é difícil a pessoa entender como é que a pessoa teve uma pancreatite e faleceu do coração. Entrou em insuficiência cardíaca, refratária, choque cardiogênico e morreu, sendo que ela tinha uma pancreatite. O que tem a ver o pâncreas com o coração? Tem. O pâncreas, ele é um órgão um pouco conhecido, ele é o responsável pela produção da insulina, de um monte de hormônios digestivos, né? Toda a nossa digestão passa por um processo enzimático que o pâncreas participa. Quando ele está inflamado gravemente, por alguma razão, ele também produz na sua intimidade uma substância que ela atua na coagulação do sangue e uma outra que atua no músculo do coração. Chama-se fator depressor do miocárdio. E aí, na dependência da intensidade, é um processo individual, você pode então ter uma agressão ao coração mais grave do que o processo da própria pancreatite. E no caso, né, das infecções graves, às vezes a pessoa, por exemplo, morre em sangramento incoercível, porque nesse processo inflamatório do organismo, que é uma infecção generalizada, produtos são feitos, fatores de necrose tumoral, prostaglandinas, uma série de substâncias de nome complicado, porque em medicina tudo é meio complicado, né? E elas atuam na coagulação do sangue. E a partir de um certo momento, é como se uma chave fosse girada e o sangue da pessoa passa a não coagular mais exteriormente, mas interiormente ela está em coagulação intravascular disseminada. Nos vasos, o sangue começa a coagular espontaneamente, sem nenhum estímulo. E o que aparece exteriormente? Sangramento por mucosas, na pele, no ouvido, por todos os lugares, pelo intestino, pela urina. A pessoa vem, então, a infelizmente falecer. É o quadro, assim, talvez intensivisticamente falando, né? A gente não teme, né? Mas mais desagradável para o profissional enfrentar, porque como diz o outro, né? Para quem entende, as palavras são claras. E parabenizo até a equipe, aliás, né? A equipe estava assistindo ele de primeira linha, pela clareza dos boletins emitidos, né? Para as pessoas lerem aquilo dali, o boletim antes do óbito do Lante, para nós que estamos da área, nós sabíamos que ele iria falecer. Entendendo? Na realidade, ali estava traçado um quadro de irreversibilidade, porque quando chega-se aos que foi declarado, por exemplo, não, a pressão e a hemodinâmica, isso estava escrito no boletim, está sendo mantido através de altas doses de medicações. Isso mostra que a coisa já ultrapassou aquele lugar chamado Rubicão, né? Aquele lugar onde não tem volta. E Deus sabe o que faz. O que a gente tem que fazer, e eu acho que a sociedade mato-grossense, especialmente a família dele, as pessoas que o cercavam, os amigos, é saber que esses são os desígnios de Deus. Doutor, ele tinha 2 problemas, pneumonia e diabetes. Qual que é pior? Como tratar de 2 enfermidades? Diabetes é uma doença crônica, né? A pneumonia, por acepção, é um problema agudo. O pior, realmente, é a somatória das 2 coisas. São pneumonias e pneumonias, né? Nós temos bactérias que hoje a gente trata, se a gente fosse lembrar, a questão de 30 anos atrás, uma pneumonia pneumocócica simples, a gente tomava injeção 2 vezes ao dia durante um período mínimo de 10 dias, 10 a 14 dias. Hoje nós temos antibióticos tão potentes que essa mesma bactéria pode ter sua pneumonia tratada em 3 dias com um comprimido por dia. São pneumonias e pneumonias. Infelizmente, não dá para a gente saber qual para o Dante foi pior, se a bactéria era extremamente virulenta ou se o estado clínico dele, o diabetes, já havia deteriorado o organismo dele, apesar dele aparecer aquele moção que ele era, né? O magrão. E, infelizmente, o que é bom para a gente é prevenção,
cuidados com nossa saúde. Não precisamos de ser, né, extremamente rígidos, nem vivermos atrás de tudo, mas aos primeiros sinais de qualquer patologia, você procure serviço médico e, especialmente, se você tem alguma patologia na sua família, mesmo sendo jovem, comece a se informar, né? A nossa luta na área de mídia, eu sou médico por acepção, eu não tenho nada mais do que medicina no meu sangue, é que a gente vê que as pessoas às vezes pecam porque chegam tarde para a gente, já estão sequeladas, já estão com problemas avançados, e aí tudo que Deus nos deu nos últimos 50 anos, e se a gente for analisar os últimos 50 anos, Deus foi muito bondoso com a gente. Na área científica, a medicina, a saúde evoluiu o que não evoluiu durante milênios, né? Da década de 50 para cá, é uma verdadeira revolução. Quem é da década de 50 sabe que, tá entendendo, a coisa era bem diferente. Acabei de citar, uma pneumonia, você tomava no mínimo 20 injeções. Hoje você pode tomar 3 comprimidos e tratar a mesma pneumonia. Nossa. Isso é uma dádiva de Deus. Diferença. O problema é que nós não estamos aproveitando, talvez convenientemente, isso. E muitas pessoas colocam sua vida em risco, bebendo, fumando, não frequentando os consultórios quando estão bem, só frequentam os consultórios quando estão mal, ou muito mal, o que é pior. E, na realidade, a prevenção é o bom para tudo. Se você tem uma pneumonia numa fase inicial, você consegue tratá-la com certo conforto. Se você tem uma pneumonia avançada, você poderá ter que passar um bom tempo internado. Se você tiver uma pneumonia levando você à insuficiência respiratória, você pode ir para uma UTI e aí, às vezes, só Deus sabe o que vai acontecer. Dr. Marcelo Sandrin, a gente sabe que muitas vezes uma perda como essa pode causar enfermidades também, né? Infelizmente, são momentos de passamento, né? É um momento de luto, né? É um momento de luto para a sociedade de um modo geral. Logicamente, as pessoas mais íntimas são as que mais vão sofrer por esse momento e seria de causar extrema estranheza de que se as pessoas passassem pelo luto de forma, né, en passant. As pessoas vêm, plantam, às vezes conseguem colher, às vezes nem chegam a colher, às vezes ressemeiam e aí vão para os campos do Senhor, né? E a gente tem que se, né, policiar para que a gente também não passe por esse luto. E aí fica aqui um alerta à população, a gente não precisa ter tanto medo da morte, a gente só está vivo porque existe a morte, senão seria uma coisa, né, meio estranha. Todos nós chegaremos lá, nós não podemos adiantá-las, não podemos atrasá-las, a não ser pelos desígnios de Deus. Mais do que isso, a forma de se passar pode ser mais cruenta ou menos cruenta, mas faz parte da vida. O luto, ele é um momento especial, ele pode ser acompanhado de sofrimento muito grande, como dependendo, né, do psique, da cabeça e da formação de cada um, especialmente da formação religiosa da pessoa, ela poderá ter mais ou menos conforto, mas é sempre doloroso. O que não podemos ter é o luto extremado, né? Semana retrasada saiu um trabalho mostrando que se uma pessoa, determinando isso, né, continua em luto, ou seja, não tendo retornado à sua vida normal, num período máximo de 6 meses, essa pessoa precisa ser encaminhada urgentemente a psicólogos, a psiquiatras, ao tratamento médico adequado, porque as consequências à saúde dessa pessoa são devastadoras. Logicamente, você pode ter, e acontece isso eventualmente, de um luto se seguir a outro luto, né? É muito triste isso. É muito comum em pessoas que conviveram durante a vida toda. É uma das coisas mais... Qual é o maior trauma que o ser humano pode enfrentar? É claro e determinado pela ciência. É a perda de um filho. Nós não somos preparados de forma alguma pela, né, providência divina para suplantarmos, né, para sobrevivermos a nossos filhos. O normal é a gente falecer e nossos filhos nos levar até onde Deus assim o determinar. E isso daí, às vezes, torna-se constrangedor. A pessoa não se conforma com o passamento de um ente querido e, às vezes, até na fase aguda, ocorre outro, né, passamento,
um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Quando não, a saúde dessa pessoa se deteriora. Numa fase aguda, em 15 dias, é comum perder peso, não se alimentar, não ter nada. E também o outro lado da questão também causa espécie. Se a pessoa não tiver luto, alguma coisa está errada também. Não dá para você, né, perder um parente íntimo, um amigo, uma coisa assim, daqui 2 minutos você está, né, brincando numa festa. É uma coisa complicada isso. Agora, as pessoas têm que se alertar de que a vida se segue à morte, o luto é presente, o luto continuado pode se transformar em uma doença. Ok, nós estamos com o Dr. Marcelo Sandrin. O senhor falou aí de 51 anos de idade. A partir de que idade, doutor, as pessoas têm que fazer um certo check-up anualmente? Qual que é a idade assim que começa a preocupar, principalmente nessa questão de saúde, problemas cardíacos? Você deve sempre fazer, mesmo que você não sinta nada, a minha recomendação é que você faça uma visita ao seu médico de confiança, converse com ele especificamente sobre esse tipo de problema. Porque a partir do histórico familiar e do seu histórico de vida, né, uma coisa é nós recomendarmos, por exemplo, que uma pessoa faça, né, check-ups periódicos a partir dos 40 anos de idade. Agora, se ela for fumante pesada, isso pode ser meio tarde, né? É melhor começar aos 30. Ou, melhor do que isso, vai parar de fumar. Eu não consigo ficar sem falar isso. Você me perdoa. Não, certo. Lógico. Agora, por outro lado, a gente recomenda que você deve frequentar o seu médico. Existe um hiato, claro, né? Qual que é o hiato? A criança é muito bem cuidada pela família, é levada ao pediatra, tem seu médico, tem sua equipe. Fica adolescente, parece que não vai ter problema mais. E depois, só quando chega os problemas na 4ª década de vida, é que a pessoa novamente toma atento. Eu acho que você deve procurar o serviço médico, se informar, a cada caso será recomendado. Agora, a gente poderia traçar assim hoje, com a medicina preventiva que a gente quer, que aos 35 anos de idade você comece a pensar que você precisa realmente cuidar melhor da sua saúde. Ok. Com a morte de Dante de Oliveira, que pegou muita gente de surpresa, é importante que a gente possa repensar um pouco a nossa vida. Porque esse é um processo que todas as pessoas irão passar. E é por isso que todos os dias nós estamos falando aqui da questão de você plantar a boa semente, de você poder, com certeza, plantar algo que você possa colher. Dr. Marcelo, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado e até a